56º exemplo. Existem diversas formas de se declarar uma string. Então, já perceberam que a gente já parou de falar de estrutura de controle e voltamos a falar de tipos de dados e vamos falar bastante sobre string, que é um dos tipos mais utilizados em qualquer linguagem que seja, né? Então, a gente viu ali o HereDoc para strings longas, que fiz questão de separar no exemplo, que ele é muito útil, poucas pessoas conhecem. E todo mundo sempre me pergunta, Everaldo, o que é isso daí? É um HereDoc. É um HereDoc com squiggly. E agora vamos ver que tem várias formas de declarar uma string em Ruby, algumas mais ou menos convenientes, dependendo da situação. Tá? Porque o Ruby sempre vai primar pelo conforto do programador e para o código ficar legível. Tá? Então vai ter as formas tradicionais para quem vem de C, de Java e formas próprias do Ruby. Algumas permitem interpolação, que é a substituição de valores. Se eu quero colocar um valor inteiro junto com uma string. E os HereDocs tem o HereDoc, tem aspas simples, tem apóstrofos, que não permitem interpolação. Muitas vezes, dentro da minha string, eu quero escrever aspas. E aí é muito incômodo fazer o escape caractere, porque para eu poder colocar uma aspa na string, eu tenho que colocar uma contrabarra, que é o caractere de escape, né? E para poder escrever essa aspas. As strings de aspas simples, elas fazem o mínimo de substituições possíveis. Então, eu tenho que escrever duas contrabarras para ela escrever uma contrabarra. E para você escrever uma aspa simples, você tem que escapar ela com uma contrabarra. Aqui, por exemplo, ó, se eu escrever substitui 4 contrabarras por duas contrabarras, ele vai imprimir duas contrabarras e uma contrabarra. Aí o escapar, para eu escrever uma aspa simples, dentro de uma string com aspa simples, eu tenho que colocar uma contrabarra antes. Então a contrabarra é o caractere de escape. Mas tem uma alternativa mais elegante. Ó. No Ruby eu posso escrever uma string com porcentagem Q minúsculo. E aí eu ponho um parênteses aqui. E aí eu posso escrever uma string. Ó. Essa é uma string. E se essa string não tiver nenhum espaço, veja que só tem underline aqui. E ela terminar com ponto e vírgula, esse comando, eu não preciso pôr os parênteses. E eu posso escrever parênteses dentro da string que o Ruby vai saber. Eu tenho que pôr parênteses fora, mas veja que até meu editor de texto entendeu que esse parênteses branco é o da string e o de dentro faz parte da string e não vai causar problema. Além desses parênteses aqui no porcentagem Q, eu posso usar barra ou chaves. Tá? Qual a diferença? É que eles permitem substituição de valores, como se fossem strings de aspas duplas, que é a mesma coisa que escrever esse porcentagem Q maiúsculo, Q minúsculo, aspas simples, Q maiúsculo, aspas dupla. Então, se eu escrever aqui, eu posso escrever usando barras, usando chaves, ou fazer a interpolação usando a cerquilha abre chaves, com aspas normal. Se eu escrever Q maiúsculo, eu também posso fazer interpolação. E aqui dá para usar nada, só chaves, ó, em vez de o Q, só chaves, no lugar de parênteses. Ou posso até usar sinal de menor aqui, ó. O que for mais conveniente, porque às vezes a pessoa acha que isso aqui não é muito legível, ó, tem duas chaves juntas, né? Tem gente que não consegue visualizar. E se eu escrever uma string do lado da outra, sem nenhum operador, elas são concatenadas automaticamente. Veja que não tem nenhum mais, nenhum ponto aqui. Ó. Duas strings, uma do lado da outra, que é adjacente, são concatenadas automaticamente. Então a gente vê aqui os comandos. Ó. Substituiu duas contrabarras por uma. Por quê? Ó, uma string de aspas simples... Para eu escrever contrabarra, eu tenho que colocar contrabarra, contrabarra. Então, 4 contrabarras dá duas contrabarras. E duas contrabarras dá uma contrabarra. E isso é muito comum em várias linguagens, né? A diferença do Ruby é esses porcentagem Q aqui. E a interpolação. Mas tem... No JavaScript moderno tem, no Python tem. Só não tem linguagens muito antigas igual C que tem que usar string de formato. Então, exemplo 56, várias formas de declarar uma string.